Fala galera, meu nome é Wagner Beyond do Braincast Eu sou o Vitor do Flowing. e a gente aí tá com um convidado novo. Boa, fala pessoal, eu sou o Pedro, trabalho aqui no Flowing também. Essa é a vinheta do nosso podcast. Hoje vamos falar então sobre os melhores tipos de investimentos, né? Porque, enfim, tá acontecendo mudança no Brasil, inclusive hoje, dia que a gente tá gravando, tá acontecendo a reforma da Previdência, que é um cenário muito positivo pro Brasil, pelo menos ao meu ver, que vai injetar aí 800 bilhões na economia, e sendo aprovada essa reforma vai vir muito investimento gringo aqui pro Brasil também, então todo o cenário vai mudar. E vamos falar então hoje aí sobre a mudança que o Brasil vem sofrendo e qual que é o melhor tipo de investimento para estar se investindo nos dias atuais. Acho que o Pedro pode começar a falar um pouquinho da experiência dele, de tudo que ele já vem fazendo, enfim, das ações que ele vem tomando no cenário atual. Sim, então, falando um pouco sobre a minha experiência de investimento, eu comecei a ser uma pessoa que procurava, sabe, entender mais sobre investimento, principalmente quando a gente, enfim, iniciou essa operação aqui no Flow. E antes disso eu não conhecia quase nada, assim, sobre investimento. E pesquisando cada vez mais, já com aquela mentalidade de que todo mundo fala, enfim, sobre abrir mão do benefício presente pensando no futuro, eu sempre fiz todos os meus investimentos pensando no longo prazo. Então, hoje, por exemplo, eu distribuo parte da minha renda, da minha parte que está investida numa rentabilidade variável, que, enfim, eu estou sujeito a perdas no curto prazo, mas no longo prazo enfim, tenho a esperança de que isso vai me trazer um bom retorno. E isso aliado muito a um ponto que a gente vai discutir mais ainda no podcast de hoje, relacionado também à questão dos juros aqui no Brasil, então da taxa Selic, da poupança. Foi uma coisa que comigo, pelo menos, e assim como eu acredito que com várias outras pessoas que começaram a ir atrás de investimentos agora, estão percebendo que não está mais valendo a pena, digamos assim, investir, entre aspas, entre muitas aspas, numa poupança ou em algo mais convencional e mais, enfim, estável, digamos assim. Rapidinho, eu acho que vale a pena também você falar um pouco do quanto o seu estilo de investimento, quando você começou a investir, ele era diferente do que ele é agora, e principalmente do jeito que ele se difere do jeito que a sua família lida com investimento e tudo mais. Eu acho que isso ia ser legal. E do porquê também você conseguiu ter essa mentalidade diferente, e como é difícil repassar isso para as pessoas ao seu redor também. Aí só um ponto antes de responder essa pergunta. Queria saber qual que é o investimento em renda variável que você tem. Hoje eu sei, enfim, que vocês trabalham com Bitcoin. Quero saber se é só Bitcoin ou se tem outros também tipos de ativos. Tá, claro. Renda, Respondendo então a primeira pergunta do Vitor, quando eu comecei a investir, eu era uma pessoa realmente muito conservadora. Porque enfim, na época eu estava estagiando, então eu tinha um salário relativamente baixo, então não tinha um capital que eu poderia aportar, que eu poderia perder, digamos assim, num investimento com alto risco, né? Então eu entrei com essa mentalidade e com o tempo eu fui vendo e conseguindo separar uma parte do meu salário, conforme esse tempo foi passando, desde o momento que eu comecei a trabalhar e receber um salário, eu comecei a separar partes disso, sempre buscando alocar, sei lá, a maior parte dos meus investimentos ainda assim são em renda não fixa, mas numa renda mais estável, mais garantida, e uma pequena parte deles são em renda variável, que aí eu sei que eu posso perder no curto prazo. Então eu tive essa migração de pensamento, começando a entender mais o quão benéfico é uma rentabilidade variável no longo prazo. Em relação à minha família, por exemplo, eu tenho pais, meu pai, no caso, ele sempre investiu em diversas modalidades. E ele veio com uma mentalidade, quando eu fui falar com ele, principalmente, eu reparei que ele tinha mais uma mentalidade conservadora, mas não necessariamente conservadora no sentido de risco, mas sim conservadora no sentido da tecnologia, do sentido da criptomoeda. Sim. O que a criptomoeda pode impactar para ele. Então, não o risco que ela pode causar, mas o risco ao capital, mas o risco da tecnologia em si. De acreditar na tecnologia, né? Exatamente. Então, até hoje ainda sigo num processo de fato, de educação, de tentar ensinar para ele e mostrar para ele o quão benéfico é essa tecnologia. E aí, respondendo para você, hoje sim, o único investimento em rentabilidade variável que eu tenho é em criptomoeda. Tanto criptomoeda pessoalmente, uma coisa que eu tenho, quanto investimento em rentabilidade variável pelo Flow também. Entendi.
Isso que eu acho mais bacana de vocês é que tipo, vocês têm pele em risco mesmo dentro do fundo de vocês, né? Você não tá trabalhando só com o capital de outros, mas você tá trabalhando também com o seu próprio capital que tá ali dentro. Então, se você não acreditasse no seu processo que você tá fazendo, você não colocaria seu próprio dinheiro. Isso que eu acho que é mais importante, né? Também tem um fundo de ações que é bem famoso hoje no Brasil, que é o Alaska Black. E o gestor também tem o patrimônio dele no fundo. Por quê? Porque, cara, se ele quer mostrar que esse fundo tem credibilidade, que ele tem segurança no trabalho dele, ele coloca o dinheiro dele ali, né? É que Exato. isso a gente não fala muito, mas hoje mais de 60% do capital no Flow é capital próprio. É Sim. capital dos fundadores / colaboradores. Apesar da gente ter bastante capital de terceiros também, a maioria é de capital próprio. Uhum. Exato. E então, a gente falando aí sobre essa questão já de renda variável, então já vamos explicar a questão, o que vem acontecendo hoje no Brasil, né? Então, primeiro a gente tem que entender como que funciona a poupança, né? A poupança, ela tem regras, né? Então, quando a taxa Selic, que é a taxa básica de juros brasileira, está acima de 8,5%, a poupança ela rende 0,5% ao mês mais a taxa TR. Quando ela está abaixo disso, ela rende 70% da Selic mais a taxa TR. Então, a previsão aí dos economistas, enfim, do boletim Focus que saiu, que é o boletim do Banco Central aqui do Brasil, falou que a taxa Selic pode chegar até final de 2019 aí em 4,5%. Então, seguindo essa nova regra da poupança, a poupança renderia 70% disso, né, que dá 3,15%. Então, a poupança rende 3,15% ao ano, certo? E aí, a taxa TR está zerada, então, se você somar 3,15% mais zero, dá 3,15%. E aí, a gente tem outro fator, né? Essa rentabilidade que ela te dá é uma rentabilidade que a gente chama de rentabilidade nominal. Por quê? Porque é a rentabilidade que, enfim, que as pessoas te mostram ali, mas não é a rentabilidade real que você tem. Por quê? Porque tem uma outra coisa chamada inflação. Que a inflação, ela mede o poder de compra do seu dinheiro. Então, lembra anos atrás, quando você ia lá no supermercado, sei lá, com R$100, você, enfim, comprava quase tudo e hoje você vai com R$100 e não compra quase nada. Né? Vem também outro fato lá, acho que é 1900 e pouco, sei lá, o salário do brasileiro era R$67 e hoje é R$1.000, por quê? Devidamente por conta da inflação, né? Então a inflação, a previsão para que feche 2019 em 3,26%. Então se a gente descontar uma da outra, né, a gente vê que a poupança traz uma rentabilidade negativa, ou seja, uma rentabilidade real negativa. Então, vamos supor, se você coloca R$100 hoje, no final do ano, sei lá, você vai ter R$103. Só que o mesmo produto que você comprava com R$100, você vai ter que passar a comprar ele a R$104. Ou seja, você perdeu R$1 de poder de compra ali. Exato, eu acho que o que vale a pena deixar bem claro também é que a rentabilidade negativa ela não vai afetar o valor do seu dinheiro, mas sim o poder de compra dele, que foi o que você falou agora. Sim, então, lembrando, sei lá, se hoje um produto custa 100, no final do ano, sei lá, ele vai custar 110, e aí na poupança você colocou R$100, no final do ano, sei lá, você vai ter 108, ou seja, você perdeu R$2 aí nessa brincadeira, né, nesse poder de compra. E aí a gente entrando em renda variável, enfim, vocês aí que são gestores e tudo mais de fundo, queria que vocês explicassem um pouco da rentabilidade da renda variável e por que ela é benéfica, né? Então, eu vou começar falando um pouco do que aconteceu comigo dentro do mundo da renda variável. Desde o começo, assim, que eu comecei a investir, eu já contei isso, eu não sei se eu contei em algum podcast isso, mas lá na SPM eu falei que, na verdade, eu desde 2015 já pesquisava muito e já tinha Bitcoin. E acabou que eu entrei nisso mais por conta da tecnologia em si, não porque eu achei que eu ia ganhar dinheiro com isso. Só que acabou trazendo aí uma valorização absurda pro meu patrimônio. E, óbvio, tive a ajuda do meu pai também com isso. E daí a gente foi fazendo aportes maiores. E se for pegar e trazer pra hoje isso, cara... Tipo assim, se o Bitcoin cair pra $1.000, eu acho que eu não mexeria, sacou? Na minha posição de hold, né? Sim. Mas enfim, na verdade eu comecei investindo só em Bitcoin. Mas não investindo em si pela valorização. É óbvio que depois isso virou pela valorização também, mas pela tecnologia. E depois de muito tempo, eu comecei... Isso acho que depois de um ano, esse muito tempo. Eu comecei a pesquisar outras coisas e tal, mas não comprava nada, não investia em nada, não investia em ação, absolutamente nada. Tanto que a primeira ação que eu comprei esse ano.
eu tenho só 3 ações. Uhum. E acho até legal você falar que a poupança daria uma rentabilidade de 3,15 no ano. Só na semana eu já tô em 4%, sacou? Sim. Com ação. E com Bitcoin, mais. Enfim. E aí, assim, eu fui começando a descobrir o mundo da rentabilidade variável. Depois eu comecei a fazer alguns cursos de investment management. E aí eu fui aprendendo realmente a como você fazer a gestão de capital e como fazer isso de forma segura, e aprendi muito que o risk management é mais importante do que a rentabilidade que você busca. Então, a sua distribuição de risco dentro da sua própria carteira, ela vai determinar a sua rentabilidade no final. E não quanto você está realmente engajado no quanto você vai ganhar. E daí, depois disso, a gente desenvolveu o modelo de operações do Flowing, que é variável, né? E a gente opera só com o mercado de criptomoeda. Na verdade, a gente tinha como proposta... logo quando a gente começou, inclusive quando a gente começou, a gente operava com outras criptomoedas sem ser o Bitcoin. Só que atualmente, tanto o meu modo pessoal, que acaba refletindo muito, o modo do fundo operar acaba refletindo o modo meu de operar, porque, enfim, como gestor, é isso que acontece. E daí, tanto a minha opinião quanto a minha experiência dentro do mercado me fizeram me tornar um pouco mais maximalista dentro do mundo das criptomoedas e realmente olhar para o Bitcoin com mais carinho e entender que realmente talvez ele seja a única solução válida que a gente tem hoje. Saiu uma reportagem dizendo que o G7 considerou o Bitcoin como uma falha, como reserva de valor e como meio de troca. Enfim, quem sou eu para discordar? Mas eu posso ter opinião. E minha opinião é que eles estão extremamente equivocados, cara. O Bitcoin, ele atingiu, semana passada, 40% do lifespan de uma moeda fiduciária. E ele só existe há 10 anos. É uma tecnologia completamente nova, extremamente volátil, que ninguém entende nada ainda. Pouquíssimas pessoas entendem. Então, você não tem como julgar o sucesso de alguma coisa em tão pouco tempo. E se você for julgar o sucesso de alguma coisa... olha para o que está acontecendo, cara. Não olha para a volatilidade, olha para o desenvolvimento da tecnologia. Enfim, e daí, falando mais do meu mundo na rentabilidade variável, a gente desenvolveu o Flow e tal, aí, enfim, abrimos o fundo. Aí depois também comecei a pesquisar mais sobre ações, fundos de investimento e ETFs também. Para quem não sabe, ETF é Exchange Traded Fund. Ele é basicamente... é como se você comprasse uma ação, só que na verdade ele reflete um índice. Como que funciona, né? O ETF, na realidade, ele é um fundo de investimento, certo? Ele é considerado como um fundo de investimento, só que ele é negociado pelo home broker. O home broker é ali onde você compra suas ações e tudo mais. Por isso que, enfim, eu classifico ele como uma ação porque você compra junto com as outras ações, mas o certo ele é um fundo de investimento. E acontece, ele replica um índice, né? Então, sei lá, você pode comprar um ETF que replica o índice Bovespa. Então, vai seguir a semelhança do índice Bovespa. Então, vamos supor, se o Bovespa subiu 1%, esse índice vai subir, sei lá, 0,98%, 0,99%. E daí, quando começou a ter um pouquinho mais de visibilidade e ganhar mais chão, realmente, a economia brasileira, eu coloquei um pouquinho de dinheiro no ETF, que é o BOVA11. E aí, enfim, peguei um pouquinho de experiência mais nisso também, até me sentir confortável para comprar ações. E aí comprei 3 ações. Enfim, vale a pena falar quais são? E o porquê eu escolhi elas? Pode falar, sim. Na verdade, minha posição nas ações é puramente especulativa. Vale a pena deixar claro isso. Não comprei porque eu sei muito da empresa. Não comprei porque eu fiz análise fundamentalista. Eu comprei basicamente porque eu fiz uma análise técnica muito rápida. E porque eu posso perder o dinheiro que eu coloquei nelas. E é como se opera Bitcoin hoje também, né? Então, assim, vamos supor... acho que na SPM eu deixei um pouco mais claro como eu opero o Bitcoin hoje, né? Que na verdade... mas, hoje você utiliza da análise técnica, né? Uma análise técnica sempre atrelada aos índices da própria rede, né? Sim. Para construir posição a longo prazo e médio prazo. Enfim, mas aí no caso das ações, cara, eu tentei comprar a Vivara na sua frente no dia que a gente foi lá na SPM. E não tava dando. Aí eu, logo depois da... O que a gente foi fazer lá? A gente foi apresentar pra sala, né? Verdade. Aí logo depois da apresentação lá pra turma, eu comprei Viva 3, né? Que é a ação da Vivara. Aí antes disso eu tinha comprado Sinqia, só pela análise técnica mesmo. Aí Sinqia eu nem pesquisei nada. Vivara foi
tipo, puramente na tentativa de flipar ali a IPO. Só que como eu não consegui flipar a IPO, eu esperei um pouquinho. Aí a ação caiu, aí eu comprei, aí já subiu de novo. E comprei Banco Inter também, tentando aproveitar a queda de mais de 30% que aconteceu. Sim. Acho que, assim, pra galera que não sabe, né, existem dois tipos de análise, né? Existe tanto, quando a gente está falando de ações, né? Análise técnica e análise fundamentalista. Então, trazendo para o lado do Bitcoin, o Vitor acaba juntando os dois, porque isso dá para fazer, né? Então, ele analisa tanto a rede, como é que está a rede, e analisa volume de negociação, histórico de rentabilidade e tudo mais. E aí também, nas ações, você pode fazer essa mescla. Então, sei lá, eu posso investir numa empresa visando a análise dela, vendo que ela é uma boa empresa, que gera lucro e tudo mais, só que, enfim, eu quero fazer uma análise ali de curto prazo e acabo também utilizando um pouco dessa questão de volume, gráfico e tudo mais. E aí existe a análise técnica puramente, que você não analisa nada de fundamento, analisa só cotação, volume de negociação, tudo mais. No caso, isso foi o que eu fiz com a Sinqia, mais especificamente. E o Capivara nem analisar, tecnicamente analisei. Foi só a tentativa de flipar a parada mesmo. E aí, análise fundamentalista, você de fato olha mais pro fundamento daquele negócio, né? Então, por exemplo, numa empresa, o cara olha geração de fluxo de caixa, o cara analisa serviço do cara. Então, vamos supor, numa loja de varejo, qual que é o prazo de entrega do produto? Será que o produto vem embalado, não vem? O que as pessoas estão falando dessa empresa? É uma empresa que gera lucro, uma empresa que opera só via e-commerce ou tem lojas físicas também, enfim. Enfim, de fato, é os fundamentos da empresa, né? O que engloba aquela empresa. Então, enfim, só deixando claro que existem esses dois métodos de análise e, para mim, não existe certo e errado. E tanto é que eu faço os dois também. Na realidade, o que eu mais gosto de fazer, que tenho mais feito ultimamente, é essa mescla de fato, fundamentos e um pouco de análise técnica também, né? Porque, enfim, acho que a gente consegue gerar rentabilidade no curto prazo. Enfim, eu tenho algumas ações que é de fato só análise fundamentalista, que eu largo lá, que são as empresas que me pagam dividendos, e depois tenho essa análise técnica junto com o fundamentalista aí, porque enfim, como volta aquele fato, né? Especular uma ação que de fato é boa, mas que pode me gerar uma rentabilidade maior num curto prazo. Sim, acho que só complementando na questão da análise fundamentalista, eu acho que entra uma relação nas redes sociais, no marketing da empresa. Então a gente vê direto, tem algumas empresas fazendo campanhas que viralizam de fato, e campanhas que viralizam refletem diretamente no valor das ações dessa determinada empresa. Então, também é um outro ponto em relação à análise fundamentalista, justamente ver o comportamento em redes sociais, porque hoje em dia, pelo menos, grande parte do público que acompanha, de fato, alguma marca ou alguma empresa, faz isso através das redes sociais daquela empresa. Então, a gente tem, enfim, as empresas que cuidam muito da rede social, que fazem campanhas, que se relacionam com os investidores através delas, eu digo redes sociais. Se você para analisar como eles se comportam, como eles lidam com essa ferramenta de marketing, também dá para fazer uma boa análise e enfim, imaginar como é que vai ser o comportamento das ações, né? Sim, é o que eu sempre falo, né? Cara, tipo, eu faço publicidade / marketing e, tipo, tô dentro do mercado financeiro e toda a galera me pergunta, cara, por que você trabalha, sei lá, com investimento sendo que você faz publicidade? Cara, tipo, analisar uma ação não é diferente de você prestar consultoria de marketing para uma empresa. Certo? Porque quando você vai prestar consultoria de marketing, você vai ver como é que tá o fluxo, quem são as pessoas que estão ali, o que está acontecendo de errado dentro daquela empresa, como que é a campanha que a pessoa está fazendo, como que está sendo o serviço dessa empresa, enfim. É o momento que você consegue analisar isso, você está analisando uma empresa, porque uma ação é uma participação em uma empresa. Né? Então você está comprando um pedaço de uma empresa ali, né? Você está se tornando sócio de uma empresa. Então, se eu estou fazendo uma consultoria para uma empresa que eu acho boa e eu me tornaria sócio daquela empresa, tipo, ok. Tipo, não, eu acho que a gente tem que passar a analisar de forma mais qualitativa do que quantitativa. Né? A mesma coisa, às vezes, enfim... existem, voltando para o Bitcoin também, tem tanto jeito de você fazer a análise qualitativa do negócio e tanto de você fazer a parte quantitativa do negócio, né? Então, qualitativa, vou analisar a rede, se está crescendo, se não está, qual que é a tecnologia por trás, enfim. Cara, tem muito analista, muito gestor de fundo na gringa, né? Porque aqui não tem quase nenhum fundo de cripto.
E muitos entusiastas, enfim, do mundo das criptomoedas que olham muito pro Ethereum e falam, nossa, cara, o Ethereum ele não tá valendo nem perto do preço real dele, sabe? Uhum. Eu acho que, puta, cara, eu não sei quanto tá valendo exatamente, mas acredito que seja em torno de $200, o Ether. E falam que ele não devia valer menos de $1.000, sabe? Uhum. Que o Ether não deveria valer menos de $1.000. Mas, cara, tipo, e aí? Aí é uma rede que não tem tantos dados para Sim. você consultar quanto o Bitcoin. E é uma rede que não é tão... Tipo, ela é descentralizada, mas ela não é tão descentralizada quanto a do Bitcoin. Enfim, e aí fica difícil, cara. E eu, como maximalista, sinto uma grande complicação de entender todas as aplicações que podem vir a existir dentro do Ether, de forma que isso não seja prejudicial também para a própria rede. Enfim, voltando para o mundo tradicional, uma coisa que eu queria falar enquanto vocês estavam discutindo aí ação, era que muito mais do que analisar as ações, acho que é mais importante analisar o ciclo do mercado em geral. Sim. Não só uma ação específica ou outra, porque, enfim, olha o Ibovespa que aí você vê para onde está indo o mercado em si. Então, cara, geralmente é lógico que dentro disso você vai ter ações mais perigosas, ações mais arriscadas, esses small caps, no caso. Mas se você analisa o ciclo e ele está positivo, a tendência é que no longo prazo, se você fizer o seu trabalho direito ali dentro da análise fundamentalista, mais fundamentalista aí no caso, no longo prazo você vai colher frutos de um ciclo geral. Sim. E não só de uma ação que você comprou e deu sorte, ou enfim. O que eu falo, né? Vamos supor, empresa de varejo, que é um setor cíclico, né? Então, vamos supor, cara, a empresa, sei lá, vai vender, então, sei lá, qual que é a época que as pessoas vão passar a comprar celular, vão passar a comprar, sei lá, fogão, geladeira? Tipo, é na hora que a economia tá boa, né? Que a taxa Selic tá em baixa, que PIB tá crescendo, que, enfim, o cenário todo econômico está melhorando. Então, quando o PIB está ruim, as coisas começam a piorar, por que eu vou ter uma ação do varejo? A tendência dela é desabar, né? Porque a empresa vai acabar se tornando menos lucrativa, enfim, vai acabar mudando os fundamentos da empresa, né? Então, assim, entender o cenário econômico é muito importante, né? Que nem hoje a gente está vivendo um cenário que as pessoas acreditam que as estatais vão crescer muito por causa do novo governo. Por quê? Porque o mercado enxerga o governo Bolsonaro de uma forma mais positiva. Independente se a gente gosta de governo Bolsonaro ou não, a gente tem que olhar o que o mercado gosta. E o mercado enxerga isso de forma positiva. Então, um gringo, quando ele vir para o Brasil, ele vai vir primeiro comprando empresas estatais. Então, ele vai vir comprando Petrobras, ele vai vir comprando Banco do Brasil, ele vai vir comprando o Vale. E aí é onde que essas empresas vão desempenhar melhor do que o índice como um todo, né? Inclusive, a projeção de capital estrangeiro entrando no Brasil pós-reforma aprovada é absurda. Sim. Vai pampar realmente o mercado brasileiro. E isso não é de nenhuma forma negativa. E a gente tem que saber muito bem separar também o que é bom economicamente e do que é bom politicamente. Sim. Porque muitas vezes as coisas andam juntas, sim, mas tem hora que não. E tem hora que, economicamente, você tem que ter um olhar desprendido do que acontece politicamente. Sim. Voltando pro tema primário, quais seriam os melhores tipos de investimentos, a gente, de fato, tá falando que aqui, cara, se você quer ter uma rentabilidade, com certeza tem que ser renda variável, tá? Independente se é ação, fundo imobiliário, Bitcoin ou outras criptomoedas no geral. Mas, assim, lembrando que se a gente está falando que nem o Fischer aqui deu o exemplo dele, né, ele falou que uma pequena porcentagem dele está em renda variável. Por quê? Porque às vezes ele precisa de um dinheiro de reserva de emergência, né, um dinheiro ali de oportunidade, caso aconteça alguma coisa. Então, assim, não é pegar e falar, beleza, a ação tá bombando, o Bitcoin tá bombando, o fundo imobiliário tá bombando, vou tirar tudo e tacar ali. Não é, né? Entender qual que é o melhor tipo de investimento para cada coisa que você quer. Então, cara, se eu tô precisando de um dinheiro de emergência, qual que é o melhor tipo de investimento para um dinheiro de emergência? Não é na renda variável. Por quê? Porque às vezes hoje eu posso comprar uma ação a 20 e amanhã tá a 17 e eu vou precisar desse dinheiro, eu vou ter que vender com prejuízo. Entende? Então, assim, a gente tem que separar as ideias aqui, né? E aí, então, já passando a bola pro Fischer, que faz um tempo que ele não fala um pouco, que renda fixa você tem hoje? Que você tem? Então, hoje a renda fixa mesmo, eu não diria que é fixa, mas a rentabilidade que a gente chama de pré-estabelecida, o
tipo, pré-acordada Aham. no contrato. E também com o Flowing, 100% da minha renda Entendi. estabelecida também com o Flowing. Então, é exatamente isso que você falou, da questão, por exemplo, da reserva de emergência. Sim. Se a gente, explicando um pouco mais sobre a reserva de emergência, o estudo, enfim, a análise que você deve fazer, que cada ouvinte deve fazer com você mesmo na sua vida financeira, assume que você pega 100% do seu gasto mensal, então os seus gastos fixos mensais, enfim, sua conta de luz, sua conta de aluguel, sua alimentação, tudo que você tem necessário, e você multiplica isso entre 6 e 12 vezes. Então, se você perdesse a sua fonte de renda primária hoje, você conseguiria viver ali entre 6 e 12 meses sem abrir mão do seu estilo de vida, digamos assim. Então, esse é o capital de emergência. Enfim, esse capital de emergência é um capital que você sempre tem que buscar ter disponível a curto prazo, em liquidez baixa. Então, a gente tem isso, por exemplo, com alguns dos produtos que a gente tem no Flow aqui. Isso acontece até que frequentemente. A gente está fazendo a venda para algum cliente, ou enfim, explicando o produto para algum cliente. E essa questão sempre surge. Não tenho esse capital. Eu não posso abrir mão desse capital de ser disponível para mim. Eu preciso ter ele sempre disponível. E aí eu busco explicar para a pessoa, entender a situação da pessoa e explicar para ela que, assim, ela pode ter parcelas disso em, por exemplo, 2 ou então 4 meses, porque dali a 2 a 4 meses, ela não vai ter que se preocupar com uma reserva de emergência por 6 ou 12 meses. Sim. Ela vai ter que se preocupar com uma reserva de emergência de 2, 3 ou até 4 meses no máximo. Então, quando esse prazo acabar, aí, dependendo da situação que ela tiver, se ela precisar, ela resgata, senão ela reinveste. Ela pode tomar essa decisão. E é o caminho que eu sigo, por exemplo. Então, a minha reserva de emergência, ela não está 100% disponível para mim a qualquer momento. Eu não posso, se eu precisar de amanhã do capital, 100% da minha reserva não vai estar disponível amanhã para mim. Eu coloco uma parte dela para daqui a 2, 3 meses, porque eu consigo uma rentabilidade maior, e parte dela eu tenho todo dia. Mas eu posso fazer isso por quê? Porque eu, enfim, moro com meus pais, eu não tenho dependentes, eu não tenho quase nenhuma conta para pagar. Eu pago as contas das coisas que, enfim, são minhas de fato, mas eu não pago conta de luz, não pago conta de água. Isso que ainda moro com meus pais, então eles que tomam conta disso. Então, por eu não precisar ter, enfim, caso falte esse capital, eu não vou estar numa situação muito complicada. Então, é esse caminho que eu sigo. E uma coisa importante de falar dele também é que, desde que ele começou a investir, ele sempre aplicou muito bem o princípio do pay yourself first. Tipo, seguindo a risca e investindo muito mais do que 10%, 20% da renda dele. Então, acho que o Fischer é o caso de uma pessoa que vai acabar conseguindo migrar investimentos aí da forma que ele quiser muito rápido para qualquer tipo de investimento, porque a reserva de emergência dele já está sendo construída muito rapidamente e em grande quantidade e com grande frequência de aporte também. Acho que é importante fazer isso também, porque assim, a gente sempre fala reserva de emergência, mas de fato, quem aqui começou a investir fazendo reserva de emergência? Então, eu nem tenho hoje reserva de emergência. Eu não tenho. Minha reserva de emergência hoje é meu hedge. Mas assim, se a gente tá falando pra uma pessoa que, enfim, é porque a gente entende de investimento e a gente consegue fazer um ciclo, né? Então vamos supor, cara, às vezes como eu falei, tipo, num cenário negativo, o meu hedge lá tá trazendo rentabilidade pra mim. Mas então, pra quem não sabe fazer um hedge, né, qual que seria, sei lá, o ideal hoje pra fazer uma reserva de emergência, né? E continuar mantendo o poder de compra do dinheiro, né? Que a gente já explicou que a gente tem que ter uma rentabilidade acima da inflação para a gente manter o nosso poder de compra. Então, hoje, a principal opção aí, que os analistas também recomendam, é o Tesouro Selic, né? O investimento mais seguro do Brasil e que tem a rentabilidade da Selic mesmo, né? Então, se a Selic vai para 4,5%, né? Esse investimento vai render também 4,5%. Se a gente descontar a inflação, lembrando aí da rentabilidade real, né? Ele vai ter uma rentabilidade real aí de 1 e pouco por cento. É uma rentabilidade baixa? É uma rentabilidade baixa, mas você tem o seu dinheiro seguro e você não está perdendo para a inflação, diferentemente se ele estivesse numa poupança tradicional, né? Então, acho que, assim, para quem ainda não entende muito sobre investimentos, talvez essa pode ser a melhor opção visando uma
reserva de emergência, né? Visando um dinheiro rápido ali que você vai necessitar no curto prazo, né? Então, dando um outro exemplo, o cara pretende viajar daqui 2 anos, velho, não vai para renda variável, entendeu? Não vai, na minha visão, porque, enfim, qualquer coisa que acontecer ali, você vai acabar perdendo algum tipo de dinheiro, né? Então, lembrando também do foco no longo prazo, que a gente já vem comentando aqui. E acho que é isso, né? Então, assim, se a gente está falando dos melhores tipos de investimentos, também depende da situação que você quer que esse dinheiro esteja, né? Então, se eu estou pensando, às vezes, em acumular patrimônio, né, e aí eu já tenho uma visão mais de longo prazo, e aí talvez renda variável, de fato, venha a ser a melhor opção, porque dá um exemplo de ações aqui, que é mais o meu lado, né? Então, vamos supor, cara, se você está investindo numa empresa que você gosta, uma empresa lucrativa, essa empresa tende a crescer, e se essa empresa tende a crescer e a se valorizar, a ação é uma participação dessa empresa, então seu dinheiro, consequentemente, valoriza também. E fora aqui, também a gente tem a questão do recebimento de dividendos, que é a distribuição de lucro das empresas. Então, você ganha esses lucros da empresa, né? Ela te paga esse dinheiro e aí você consegue reinvestir esse dinheiro e aí você vai acumulando e acumulando e acumulando dinheiro e aí você vai gerando um patrimônio, né? E aí, então, vocês querem falar alguma coisa mais sobre, sei lá, renda variável, visão de longo prazo? Não, eu acho que a gente tava falando que, na verdade, eu acho que o Fischer até tem reserva de emergência, mas eu e você não. Mas a gente tem hedge também, meu hedge é em dólar. E vem sendo construído há muito tempo, e às vezes pode parecer, nossa, mas você ainda, sei lá, se eu faço apólice no meu hedge, atualmente não. Porque ele já tem enfim, já tem bastante patrimônio acumulado em hedge também. Exato, só um ponto que eu também tenho hedge em dólar. Então, por exemplo, a gente pega o dólar hoje alto, tá 4,13, sei lá, sendo que, na minha visão, o dólar tá muito esticado. Então, tipo, não faz sentido você aportar no hedge nesse momento. Claro. Entende? Acho que o ouro também tá na mesma situação que o dólar. Sim. Então, a gente já discutiu bastante sobre ouro aqui também, não vou entrar de novo Sim. nisso. Mas o que seria por que eu não tenho reserva de emergência, né? Primeiro porque, óbvio que o Bitcoin e a valorização do Bitcoin foram, enfim, muito vantajosas para minha vida financeira pessoal. E atualmente, e meio que excluiu e muito rápido também, né? Então meio que excluiu todo esse processo aí de, começar a construir devagar e em longo prazo. Aconteceu tudo muito rápido. E aí eu comecei a procurar métodos de rentabilizar o capital enquanto eu estava construindo o meu hedge. Então, por exemplo, se eu não me engano, quando eu comecei a construir meu hedge em dólar, o dólar tava em 2,98, cara. Então, ou um pouquinho mais pra cima. Então, enfim, e daí eu ainda faço isso. O que eu faço de vez em quando? Pra não deixar o dinheiro parado no hedge, apesar dele não estar teoricamente parado. É que, enfim, se ele tá em dólar, ele tá parado teoricamente. Mas o que eu faço? Às vezes eu pego a porcentagem do meu hedge, compro umas paradas e depois transfiro de novo pro hedge, sacou? Então eu fico fazendo isso, vira e mexe. Enfim, o Fischer viu eu fazendo isso bastante também. Transferindo de dólar para Bitcoin, ou enfim, de dólar para real, compro umas paradas em real, depois transfiro para dólar de novo. Sim. E aí, enfim, agora é interessante, eu não sei nem se eu devia falar isso, mas enfim, vocês que sabem. Mas na verdade eu não compro dólar de forma tradicional, né? Eu compro dólar através do próprio Bitcoin. Hoje tem uma moeda, enfim, tem várias moedas que replicam 1 para 1 o dólar, né? Enfim, tem várias. Tem o USD Tether, tem o TrueUSD, tem o BUSD, que é o dólar da Binance. Enfim, e para você replicar 1 para 1, você tem que ter ele em reserva em algum lugar. Então, todas essas empresas que têm realmente algo que replica o dólar, eles têm a quantidade que eles emitem de tokens realmente numa conta bancária. Então, é assim que atualmente eu compro dólar e, enfim, transfiro de real para dólar e dólar para real. Obrigado. De real para dólar e dólar para real. Mas, trazendo para o mundo de verdade isso, não é porque você tá começando a sua vida agora que você vai passar pelo mesmo processo de entender as coisas muito rápido ou de ganhar dinheiro muito rápido também.
e vai poder, enfim, não ter uma reserva de emergência. Atualmente, se eu começasse a investir com a mentalidade que eu tenho hoje, com certeza a minha grande parte, enfim, da minha renda seria para reserva de emergência. E não arriscando aí em renda variável ou Bitcoin também. Sim, sim. E outro ponto também é importante destacar aqui que a gente tem 3 tipos de como investir, né? Então a gente tem tanto a operação day trade, ou seja, que é aquela operação que você compra e vende um determinado ativo no mesmo dia. A gente tem swing trade, então eu compro um ativo e dali poucos dias eu vendo esse ativo. E o buy and hold, que a intenção é de fato comprar e segurar esse ativo, né? Então assim, acho que são 3 mentalidades diferentes. Day trade a gente já sabe que não funciona, porque saiu pesquisa na FGV aí que mais de 90% dos day traders tem prejuízo, né? Então, assim, acho que as 2 opções a gente fica com swing trade e de fato também o buy and hold, né? Então, assim, eu acho que o mais importante é a gente entender que quanto mais preso a gente fica num determinado ativo, então num buy and hold, por exemplo, mais propenso a oscilações a gente vai estar. Eu acho que isso é meio lógico, né? Porque se eu estou segurando um ativo durante 2 anos, ele vai ter altos e baixos durante 2 anos, sendo que um ali, se eu segurar, sei lá, por uma semana, eu vou ter a oscilação de uma semana, né? Então, acho que a gente volta para aquele ponto que a gente sempre fala, que é de fato investir naquilo que você conhece, naquilo que você gosta e investir por um propósito, por uma causa também, né? Então, sei lá, se eu estou investindo em Bitcoin, às vezes, com um pensamento de buy and hold, eu não vou fazer isso porque eu quero ganhar dinheiro, mas porque eu acredito na tecnologia, né? Porque, cara, oscilação no buy and hold de Bitcoin vai ter oscilação pra caralho. 40% né? em uma semana. Exato. Então, assim, às vezes se eu tô fazendo uma operação mais de swing trade, talvez, né, aí claro que você tem que ter uma experiência maior no mercado, porque você vai olhar volume de compra, volume de venda, enfim. E aí você pode ter uma mentalidade talvez mais voltada para o dinheiro, né? Tanto em ações isso também, né? Não só Bitcoin, porque, cara, tem cara que vive de swing trade em ações, e a única coisa que o cara olha é volume de compra, volume de venda, gráficos, enfim. E não olha o fundamento da empresa, né? Então a gente volta também para aquela questão. Se às vezes eu estou comprando um negócio para segurar para o longo prazo, para fazer acúmulo de patrimônio, então eu tenho que olhar de uma forma mais qualitativa do que quantitativa. Né? Acho que essa é a ideia. E entender que também quando a gente está entrando no mercado de renda variável, a gente tem que estar colocando o dinheiro que a gente aceita perder. Né? Então a gente volta para aquele ponto de que não é porque a gente considera ele hoje como o melhor tipo de investimento que eu vou pegar todo o meu dinheiro e colocar ali. Ainda mais se você não tem experiência, porque vamos supor, você compra uma ação lá a R$ 20 e daqui 2 semanas pode estar a 15. Aí você vai lá e vende. E aí passou mais 3 semanas, está a 21. Né? Então, assim, acho que você tem que entender o que você está fazendo e apostar no que você acredita de fato, né? E pensar sempre no longo prazo e no acúmulo de patrimônio quando a gente está visando renda variável, né? Eu acho que para resumir e responder a pergunta do qual é o melhor investimento, sem ficar em cima do muro, porque eu não gosto de ficar em cima do muro, hoje, para mim, o melhor investimento é renda variável. Sim. Sem dúvida. Sim. Mas para cada pessoa pode variar. Então, hoje eu teria alguma coisa em renda fixa? Não. Hoje eu não teria nada em renda fixa porque eu não estou disposto a perder o meu dinheiro. E hoje renda fixa eu estaria perdendo dinheiro. Sim. Enfim. Enfim, só, pode falar. Só dando um outro parecer assim, eu acho que pelo menos, enfim, pensando no meu ponto de vista, eu já dei algumas vezes, mas pensando em caso tenha algum universitário, por exemplo, escutando a gente,
seguindo a linha aqui do Fischer, acho que o mais importante hoje é a gente entender o que é a inflação e o poder de compra do dinheiro, né? Então, qual que é o melhor tipo de investimento hoje? O melhor tipo de investimento é aquele que supera a inflação, porque você não vai perder o seu poder de compra. E aí, se eu sou um cara iniciante, que não entendo de nada, vou te dar um exemplo de como eu comecei. Então, eu comecei colocando uma porcentagem em Tesouro Selic. Então, hoje, você forma uma reserva de emergência, por exemplo, ou para você também deixa um investimento seguro lá para você ir aprender as outras modalidades. Aí o que eu fiz? Coloquei em Tesouro Selic, comecei a estudar. Eu falei assim, cara, acho que eu ainda não estou preparado para eu comprar minha própria ação. Então o que eu vou fazer? Eu vou contratar um fundo de investimento. Então eu tirei um pouco do Tesouro Selic, continuei com uma porcentagem ainda, tirei um pouco, coloquei num fundo de ação. Por quê? Porque nesse fundo de ação eu estou comprando a mentalidade de um gestor. Então eu estou comprando um cara que já está no mercado faz tempo e aí eu também consigo entender se eu aceito o risco ou não. Por quê? Porque um fundo de ação, ele segue a volatilidade das ações também. Então, ele vai ter rentabilidade negativa, vai ter rentabilidade positiva. E aí eu consegui entender se eu aceito o risco de perder dinheiro ou não, né? Então, essa foi uma experiência muito grande. E outro ponto também, que a gente tem também, que nem o Fischer falou, que ele tem a parte de investimento dele dentro do Flow, que hoje é acordado, né, pré-fixado. Então, ou seja, quando você vai investir, por exemplo, apesar de ser um investimento em renda variável, as operações deles serem em renda variável, eles estão te dando um acordo de que eles vão te pagar aquela rentabilidade. E uma rentabilidade, a gente volta para o ponto de que acima da inflação, né? Então, o Flow aí tem opções que você paga, que você recebe, que é 1% ao mês. Não é? Então, assim, você pega aí, a poupança vai te dar, sei lá, quanto dá, acho que 0,4, entendeu? Exato. Vou até explicar um pouco mais. Na verdade, não vou explicar um pouco mais, eu vou só falar o momento que a gente tá. A gente tá num momento agora um pouco de transição, onde a gente vai começar a oferecer produtos de rentabilidade de variável de verdade, pra gente conseguir escalar cada vez mais. Sim. Então, justamente hoje a nossa participação de capital próprio é muito grande e a gente quer aumentar a captação de capital de terceiros e aumentar a participação de terceiros dentro do fundo. E para isso a gente vai começar a realmente abrir produtos de rentabilidade variável e começar a oferecer cada vez menos opções dentro dessa modalidade que a gente já oferece. Isso é uma transição lenta que vai acontecer até o meio do ano que vem, mas é isso que a gente vai começar a fazer. Não que a gente vai tomar muito risco ou coisa parecida, mas é realmente a forma mais eficiente de escalar um negócio, é uma forma mais eficiente de ganhar dinheiro também. E lembrando que empreender também é uma forma de ganhar dinheiro. Sim. Então, só puxando também, enfim. Muitas vezes o cara começa a construir uma reserva de emergência e tal, mudei um pouco de assunto, mas muitas vezes o cara começa a construir uma reserva de emergência e tal, para construir um negócio, cara. Tiveram alguns clientes nossos que fizeram isso, inclusive, se não me engano, foram 2 que aportaram capital e retiraram, enfim, depois acho que de 4 meses ou um pouco mais, porque atingiram o objetivo financeiro deles e aí foram abrir o próprio negócio como uma maneira, ao olhar deles, melhor de rentabilizar o próprio capital. Sim. Então, não acha que o único jeito de ganhar dinheiro também é realmente investir em ação ou em Bitcoin? O que eu falo, né? Assim, a questão do investimento tradicional que a gente conhece, então poupança, tesouro direto, ações, fundos imobiliários e tudo mais, é uma forma de acumular patrimônio, na minha visão. Agora, se a gente está falando em ganhar dinheiro, de fato a gente tem que empreender, enfim, e aí aportar dinheiro numa coisa onde eu consiga rentabilizar de fato. Porque vamos supor, se hoje eu compro, sei lá, uma água a R$1 e consigo vender a R$3, cara, a porcentagem de lucro é absurda, né? Em um único só produto. E às vezes para você ter essa rentabilidade numa ação, às vezes num Bitcoin, no fundo imobiliário, sei lá, você vai demorar 2, 3 anos para ter essa rentabilidade, às vezes mais, né? Depende de se você está investindo num negócio mais arriscado ou não. Então, assim, eu acho que assim, ao momento que você está empreendendo, que você está conseguindo ganhar dinheiro, ou que você esteja trabalhando e tudo mais, você separa uma parte desse capital, então volta para aquela questão de você se pagar primeiro, e aí você vai para esses investimentos tradicionais, né? Tradicionais, então ações, fundos imobiliários, tesouro direto e tudo mais. Para quê? Para você acumular seu patrimônio. Por quê? Porque esse dinheiro, vamos supor que é um dinheiro que você não vai gastar, e se você deixar
literalmente debaixo do colchão, ele não vai ter nenhuma rentabilidade e ele não vai trabalhar para você. Então, ao momento que você pega e coloca em algum outro tipo de investimento, você está tendo uma rentabilidade ali, né, que esse dinheiro está trabalhando para você e ele está gerando acúmulo de patrimônio. Né? Então, é muito importante a gente entender a diferença de salário e também diferença de patrimônio. Né? Então, vamos supor, se eu ganho 10 mil reais por mês, mas eu guardo 5 mil reais todos os meses, o meu patrimônio é esses 5 mil reais que eu guardo todos os meses, né? Eu acho que, de novo, voltando na parte do melhor investimento, meio que já para ir tomando rumos finais aqui, respondendo um pouco de uma forma agora um pouco mais filosófica e menos a mentalidade de vamos ganhar dinheiro. Mas, tipo, cara, eu acho que a melhor forma de investimento, na verdade, acho que 2 melhores formas de investimento são as seguintes. Primeira, conhecimento. Conteúdo especializado no que você quer fazer e em como você quer fazer. E segunda, experiência. Então, primeira coisa, quer começar a fazer qualquer coisa, quer começar a investir, quer abrir um negócio, quer fazer qualquer coisa, primeiro busca conhecimento na área com que você quer começar a atuar, seja realmente comprando uma ação, ou enfim, investindo em alguma coisa, ou abrindo um negócio. E junto com isso, experiência, cara. Experiência, não necessariamente a experiência profissional na área, mas experiência, qualquer tipo de experiência é válida dentro daquilo com que você está se propondo a fazer. Então, se é realmente, quero começar a investir em ações, cara, eu sei que existe um monte de simulador aí que te dá dinheiro grátis, mas você nunca vai aprender se você não botar a sua grana de verdade sob risco. Eu lembro que, enfim, só um ponto, puxando um ponto, um amigo meu que também, quando ele foi começar a aprender a investir, ele foi pro simulador. Ele falou, nossa, cara, eu tô ganhando, olha aqui a porcentagem que eu tô ganhando. 100%. Eu falei assim, mas é real ou é... Não. Ele falou, não, é no simulador. Eu falei, então, no simulador é diferente, né? Porque na vida real, será que você aportaria esse dinheiro nessa ação, nesse determinado horário e tal? Será que você teria, trazendo para termos mais chulos, você botaria seu pau na mesa com seu dinheiro e falaria assim, vou apostar nisso aqui? Enfim, a gente volta para uma ação que eu sempre falo aqui, que é a Magazine Luiza, e todas as empresas fazem carta de venda, né? Então, Empíricos, todas essas empresas foram 6, hein? Fazem cartas de vendas 6 com essa empresa. seguidas de Magazine. Então, exato. Todo mundo hoje faz carta de venda com a Magazine querendo vender promessas de ações. Por quê? Porque foi um caso único da Bolsa que subiu 30.000%. Mas, cara, na época, quem que comprou lá em 2015, 2016, que a empresa estava quase falindo? Quem que tinha o pau na mesa para comprar essa ação? E quem conseguiu segurar de fato até hoje essa ação? O Soneca apontou para ele, mas a verdade é que isso é uma mentira. Exato. E outro ponto, quem conseguiu segurar até hoje essa ação? Quem às vezes não viu subir ali 100% e vendeu, ou até 10%, 30% e Aconteceu com ele. Exato. Com o Bitcoin, pô. Ele começou a ganhar maior grana com o Bitcoin e vendeu muito antes de bater $20 mil. Obrigado por me expor. De nada. Aqui a gente trabalha com exposição e verdades. Não gostou, vaza. Essa história fica para outro podcast. O ponto também que você citou aí, que foi da experiência, né? Então, da experiência é de fato você pegar e começar a fazer aquilo. Um negócio que eu vejo muito errado hoje na faculdade, enfim, porque marketing a gente aprende muito sobre negócio, como abrir, enfim, para fazer até consultoria de marketing e tudo mais. Então, os caras colocam ali para você abrir uma empresa inicial, você tem que ter todo um planejamento bonitinho e, cara, nenhuma das grandes empresas começou com um planejamento tudo bonitinho, porque você não sabe nem como você vai começar, cara, você simplesmente começa. Exato. E aí, cara, a maioria das coisas que você vai aprendendo é no meio do caminho. Sendo bem sincero com vocês também, começando a investir, cara, eu vi algum pouco ali de conteúdo, aprendi algumas coisinhas, mas coisas muito básicas e que aí depois eu só comecei a entender de fato mesmo quando eu comecei a investir. Então, se você ficar só também procurando conhecimento, não adianta nada se você, voltando para aquela frase, não colocar o pau na mesa e se arriscar, né? E experimentar como é que o negócio funciona de verdade. Então, acho que 2 pilares para começar a investir é conhecimento e experiência. Não que os dois tenham que vir em momentos separados. Dá pra você só começar e buscar conhecimento ao longo do caminho, cara. E geralmente é o que vai funcionar, porque você vai saber onde você errou e vai saber como reparar aquele erro ou como não cometer aquele erro novamente. Aí sim buscando conhecimento especializado dentro do que você quis. Eu acho que também o mais importante é ao longo desse processo que você já começou, também não aprender só com os seus erros, mas o mais importante também é aprender com os erros dos outros. Com certeza. Né? Então, cara, se você começou com uma empresa, procure caras que são empresários hoje e que já erraram em algum momento, porque aí você também evita de cometer esse mesmo erro, enfim, e demorar mais o seu processo de sucesso, vamos falar assim.
Exato, é só, enfim, finalizando isso, isso é um conceito que eu estudei alguns anos atrás e inclusive trabalhei em alguns projetos relacionados a isso, que é chamado de cultura da falha. A cultura da falha aqui no Brasil é um conceito muito Escasso. muito escasso, muito pouco visto, porque as pessoas analisam muito também no meio empreendedor, na questão de startup, fintech, que seja. As pessoas olham e falam assim, aquela pessoa falhou na startup dela. Ou então a própria pessoa que empreendeu falou, putz, eu errei, isso não é pra mim. Só que não, é exatamente o contrário, é você errar, não tem nada de errado em errar. Não tem nada de errado em errar, ficou engraçada essa frase. Mas tá tudo bem errar e você tem que tirar o melhor proveito disso, você tem que aprender com o seu erro. E, enfim, isso no mercado de ações eu acho que é o mais, não só de ações, mas no investimento em geral, é exatamente isso, você aprende errando. A questão é o quão disposto, qual é o capital que você está disposto a errar, digamos. E eu vou assim. transformar tudo que você falou em frases bonitas de um jeito horrível, bicho. É o seguinte, quem não chuta, não faz gol, irmão. E muitas vezes você vai errar o gol e vai acertar a trave, mas uma hora a bola vai entrar. Exato. E é isso, pessoal. Só antes da gente encerrar também, pegando esses pontos já que vocês pegaram, e também pra gente trazer pro mundo dos investimentos, e a gente falar que de fato você tem que se arriscar, né? Colocar ali sua pele em risco, porque, cara, é nesse meio do processo, nesse meio dos erros que você vai aprender as coisas de fato. Então, saiu um estudo uma vez, que, cara, pegaram os alunos. Enfim, foi um estudo bem demorado, assim, por vários anos. Então pegaram os alunos que sempre ficaram próximo de tirar nota 10 e os alunos que sempre tiraram 10. No final das contas, os alunos que sempre ficaram próximo dos 10, eles são muito mais bem-sucedidos do que os caras que sempre tiraram 10. Por quê? Porque eles aprenderam com os erros que eles tiveram e eles aprenderam a ter mais resiliência do que o cara que só teve 10 ali. Então, enfim. E também a gente volta para aqueles pontos, né? A gente pega também os maiores empresários hoje aí da história, nenhum deles eram o melhor da sala de aula, inclusive os melhores da sala de aula trabalham para eles hoje. Então a gente volta para aquele ponto. Se você quer ser um investidor de sucesso, se você quer, de fato, aprender como rentabilizar seu dinheiro, seja em ações, fundos imobiliários, Bitcoin, você tem que aportar ali e ver como que as coisas funcionam. E acabou a bateria da câmera daquela ali, mas a gente continua aí. Nessa aqui, para quem tá no podcast, é indiferente. Então a gente volta para aquele ponto de que, cara, se você não se arriscar e se você não falhar, você provavelmente também não vai ter sucesso em nada, né? Então assim, cara, eu não conheço ninguém que nunca investiu em alguma coisa e não errou, né? A gente pega até o próprio Thiago Nigro aí, que acho que é o cara referência hoje nas finanças aí do Brasil em questão de influenciador digital. Cara, ele sempre conta a história de que quando ele começou a investir, ele perdeu todo o dinheiro que os pais deles deram pra ele e foi aí que ele aprendeu, né? E aí onde o cara, hoje o cara tem uma conta pública de investimentos com 4 milhões de reais, tipo a conta pública dele. Então você imagina a conta privada e o cara se tornou independente financeiro com 26 anos de idade. Então, acho que assim, talvez se ele não tivesse cometido aquele erro, talvez se ele só tivesse acertado ali no começo, talvez ele não seria o cara que ele é hoje, né? Eu acho que vale a pena falar também que no processo aí de fazer o que eu faço hoje, também cometi vários erros, também perdi muito dinheiro, ganhei muito dinheiro, perdi muito dinheiro, passei por tudo que muitas das pessoas que estão escutando a gente ainda vão passar. E, cara, quando você perde dinheiro, não é impossível dizer que você não vai ficar baqueado, sabe? Sim. Só que, cara, uma hora você vai aprender a lidar com aquilo e a fazer realmente um manejamento de risco correto. E, mano, você vai achar muitas vezes mesmo que o seu planejamento e o seu controle de risco tá perfeito. Mas aí você vai tomar um pau tão grande, você vai falar, mano, eu tô inteiro errado. E aí você vai refazer, vai repensar aquilo. E não vai ser uma vez, vão ser várias vezes. Sim. Até você conseguir fazer aquele negócio da maneira certa. E é isso, enfim, nunca desista. É isso. Então, só pra gente encerrar esse episódio, acho que a gente recapitular aí que o melhor tipo de investimento hoje é aquele que, de fato, fica acima da inflação, onde você consegue, enfim, manter o seu poder de compra do seu dinheiro. Outro ponto importante, aprender com seus erros e aprender também, principalmente com os erros dos outros, que você consegue progredir mais fácil, né? Se arriscar e também saber gerenciar os riscos, né? E também estar disposto a perder no meio do caminho. Tem alguma coisa para complementar aí?
Não, aproveitar não. Acredito que é exatamente isso. Analisar o seu momento, analisar o quão disposto você está a perder. E, de fato, exatamente, o quão disposto você estiver a perder, eu acredito que reflete diretamente no quanto você vai ganhar no longo prazo, no futuro. Então, o quão, enfim, sangue nos olhos você for atrás disso, de aprender, de querer investir, de querer rentabilizar seu capital, no futuro, uma hora vai ser seu sucesso. Eu só vou falar o que eu sempre falo, que é para você buscar realmente conhecimento na área que você quer atuar. Se for investimento, busque conhecimento na área de investimentos no geral. ET Bilu, né? A gente Busque sempre conhecimento, sempre. A gente sempre fala isso. Nossa, eu morri, irmão. O que aconteceu? Começa. Não, porra. Aí, enfim, sempre busque conhecimento na área de atuação que você quer. Conteúdo especializado. Enfim, agora falando do melhor tipo de investimento, é aquilo que não for a poupança. Beleza? Eu acho que é isso. Basicamente isso. Então, aquilo que não for a poupança. Então eu queria agradecer aqui a presença do Fischer aí, que dedicou uma porcentagem do seu tempo pra estar aí com a gente hoje. Contou essa história maravilhosa, tocante. E No próximo episódio eu conto como eu deixei de ganhar muito com o Bitcoin por ser emocionado. Por um próximo. Nos próximos capítulos você verá. Próximos capítulos. Mas, pô, eu queria agradecer muito aí o convite pra participar dessa edição. E é isso. segue o Fischer no Instagram, que ele vai virar a nova blogueira do Brasil. Quem me pediu dica do Instagram foi ele, não foi ele. É verdade. Tudo bem. E agora, pra encerrar esse capítulo, então, hey guys, what's up? Fast forward always. Nossa, é verdade. Tem essa. Nossa, ele vai ficar felizão na hora que ele escutar. Boa, valeu.